Hello, it's me you're looking for. Gravação, edição, no geral, eu sou um design gráfico formada e eu não consigo destravar meu eu gravando. Então, tipo assim, eu já tentei várias vezes. Eu já tentei ressuscitar esse perfil várias vezes, vocês sabem. E aí estou apelando agora pro YouTube pra ver se eu consigo. Pelo menos eu vou postar alguma coisa aqui, vou manter uma rotina. Então vamos começar. Vamos conversar um pouquinho sobre as minhas leituras, pelo menos uma vez aí no mês, às vezes mais do que isso, porque eu estou muito bem nas minhas leituras, eu me orgulho disso. Eu vou vir aqui conversar com vocês em referentes às minhas leituras e a gente vai bater um papinho, onde somente eu vou dar minha opinião, porque aqui é uma monarquia onde a rainha sou eu. Vamos começar pelo princípio. Eu voltei a fazer aula de inglês, né? Meu inglês era muito fraquinho. Eu queria melhorar algumas coisas também, porque eu planejo viajar pra fora e tal. Eu falei, vou voltar a fazer minha aula de inglês. No meio do ano eu voltei a fazer minha aula de inglês e assim, melhorou 100%. Mas o fato é que depois que eu comecei a ler em inglês, que era uma coisa que eu não fazia, eu fazia tipo assim, uma vez no ano. Depois que eu comecei a fazer isso, tipo, melhorou muito. Então, assim, se você tá estudando inglês e, tipo, não consegue melhorar de jeito nenhum, se esforça um pouquinho pra fazer uma leitura, principalmente se você já é uma pessoa que já tá acostumada a fazer leitura de livros no geral. Nessa ida aí de leitura, eu li muito no mês de setembro, né? Eu li Alquimized, que tá muito em alta, inclusive várias tretas no Twitter sobre isso. No Júri de Pequenas Causas. Mas eu li Alchemized, eu gostei muito, eu dei uma nota 9, né, de 10 pra ele. É um livro muito bom, realmente. Eu nunca tinha lido Harry Potter, muito menos uma fanfic de Dramione, porque pra mim, primeiro, é um chip que não faz sentido. Sim, eu já assisti todos os filmes, óbvio que sim, fui uma criança dos anos 2000, então é óbvio que eu achei Harry Potter. Mas eu nunca tinha lido nenhum dos livros. E aí, tipo, quando eu descobri, assim, no meio da literatura que existia as fanfics Dramione, eu fiquei meio de xereca, sabe? Porque não faz sentido nenhum esse chip existir. Talvez faça sentido nos livros, mas no filme, pra mim, não faz sentido nenhum. E aí, eu li também alguns contos da Ali Hazelwood. Pra quem não sabe, eu meio que nasci daquela mulher. E aí, tipo, a Ali, ela meio que tá fazendo uns contos, assim, pra o Kindle, pra Amazon Kindle. E aí, eu li alguns livrinhos curtos, e entre eles tem o Crow with You. E eu posso falar sobre ele depois, porque eu meio que pausei a leitura, porque eu tava esperando chegar o Natal, pra ficar um climinha mais, assim, de Natal, pra poder ler o livro, sabe? E escolhi o livro que a gente vai conversar hoje, que a gente vai fazer um vlog do leitura, que é o Hot for Slayer, que é sobre vampiros. A gente sabe que a Ali Hazelwood deve estar com um foco aí, um hiperfoco em vampiros, lobisomens e afins, porque, inclusive, esse mês lançou o Mate aqui no Brasil, que ficou como parceira para a editora Arqueiro, e vamos fazer esse coro de oração para o meu namorado me dar ele para eu poder ler. Eu vou começar a leitura agora de Hot for Slayer. Se não me engano, ele tem tipo 100 páginas. Pra mim dá pra ler em um dia de boas. E aí eu vou comentando com eles de acordo com eles. E aí eu vou comentando com vocês de acordo eu for avançando na minha leitura e falando sobre. Então, assim, gente, é um vlog de leitura. Se você pretende ler esse livro, esse conto, e você se incomoda muito com o spoiler, não é um vídeo pra você, porque eu vou comentar a minha leitura aqui. Então você pode pular esse vídeo, mas eu não recomendaria que você pulasse, porque eu sou muito legal e você pode continuar assistindo comigo. E vamos lá. Voltei, eu parei aqui então na página 30. Gente, o meu Kindle, ele é aquele Kindle geração 10 que é ali de 2019 para 2018 para 2019, eu acho, que é uma carroça. Meu Deus, é muito lerdo, bicho. Assim, na maioria do tempo, eu geralmente costumo ler pelo iPad, porque a tela é maior, enfim. Eu sou meio cega, meu óculos tá quebrado, não tô usando meu óculos. Eu não vou ficar me desculpando pra vocês, não. E, tipo assim, o meu Kindle, ele fica ali quando eu saio, ou eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu tenho que levar o Kindle porque ele é mais discreto, e se me roubarem não vai fazer tanta falta. Ele, depois que eu tô usando ali, fazendo a leitura, porque, por exemplo, eu li First, e é um livro que eu tenho que conversar com vocês também sobre, assim, eu amo a Hazelwood. Não pelo Kindle, né? Eu li ele pelo iPad.
E aí depois eu peguei o Kindle pra poder ler Cruel Winter with You, que eu pausei. É uma diferença tão grande. Me contem aqui qual é o Kindle de vocês e, tipo, qual que vale a pena trocar, porque o meu, eu tenho ele desde 2019 e o bichinho está sofrido. Tipo assim, eu cuido muito bem dele, ele sempre esteve dentro da capinha, é a primeira vez que eu tiro ele da capa, então ele não tem nenhum arranhão, nem nada, mas ele é muito lento, tipo assim, você para passar a página demora muito, quando você quer mudar de um capítulo pro outro demora também, para poder baixar, para, tipo, liberar o livro dentro do Kindle também. Então vamos começar um pouquinho falando aqui sobre o livro. Ele basicamente é um Enemies to Lovers, como quase todos os livros da Ali, em que a gente tem os dois personagens principais, que são a Ethel e o Laszlo. A Ethel, ela é uma vampira, assim, de 500 anos. O Laszlo também, porque ele é um caçador de vampiros. E aqui dentro do universo da Ali, os caçadores também são imortais, mas eles morrem quando alguém mata eles, né? Tipo, se alguém não matar eles, eles vão viver ali por anos e anos igual aos vampiros. E eles dois têm uma situação de gato e rato ali na história, de perseguição ao longo de todos esses anos. Então você vai acompanhando todos os anos em que o Laszlo encontrou a Ethel e eles meio que lutaram ali, e ela conseguiu fugir todas as vezes que ela conseguiu escapar dele. Muito boa. Tipo, eu amei os personagens de primeira. Dos contos da Ali, tipo, First, eu amei também, só que no começo demorou um pouquinho pra engatar. Tanto porque era um universo meio diferente e tal, e aí. Cruel Intensteel também demorou pra engatar. Tem alguns livros da Ali Hazelwood que pra mim demoraram um pouco de engatar, tipo Não é Amor, que eu não consigo gostar dos personagens. Eu também não me dei tão bem assim com a Bee e com o Levi. Mas, no geral, eu gosto de todos os personagens dela. Pra mim, os livros são ótimos. Mas, enfim, vamos voltar aqui pra Hot Fuzz Lane. Então, o livro ele vai começar ali no capítulo 1 com a Ethel narrando, né? Ela vai ali contar que a última vez que ela encontrou o Laszlo foi em Berlim, na queda do Muro de Berlim. E, tipo, ela conseguiu escapar ali porque veio um entrevistador na hora e parou ela e tal, e ela conseguiu escapar, mas eles lutaram antes e tal. Ela vai falar um pouco sobre, tipo, como foi no passado, sendo uma vampira e nananã, e ela sempre escapava dele, e ela é muito boa, porque eu gosto dos personagens da área que são meio ácidas, assim, sabe? Tipo, brincalhoninhas, que não são sungamongas, porque tem uns personagens que são meio sungamongas, porque todas as personagens dela são muito inteligentes, tá? São todas assim, todas doutoradas. Mas tem umas que são meio songamongas. Tipo, eu acho a Olive, de A Hipótese do Amor, muito songamonga. Mas eu amo ela, mesmo ela sendo songamonga. Mas ela é. Tipo, no capítulo 2 ela vai começar falando ali que a mãe dela não criou ela, que é, ela foi abandonada. Vai narrando isso e você vai descobrir também que ela está morando atualmente Nova York, falar, nossa, tem uma coisa muito legal que eu ia falar, tipo, como é que ela escolhe as vítimas dela. Ela vai pra lugares em que estão tendo, tipo, muitos crimes e ela pega pessoas muito horríveis e ela só mata essa galera, assim, perversa. Ela é tipo uma heroína, sabe? É como eu faria se eu fosse uma vampira também. Também fala sobre ela nunca ficar no mesmo lugar, assim, por muito tempo. Enfim, ela vai ser, nossa, assim, aí eu parei na parte que ela vai para ela tá num lugar em que ela vai explicar que vampiros, no geral, eles são meio territoriais. E aí ela parou de gravar por 1 minuto, quase surtei. Tipo, ela não fica no mesmo território com um vampiro, sabe? Um vampiro apareceu no território dela. Ela, tipo, tava tentando segurar as pontas um pouquinho antes de se mudar para outro lugar, para não ficar ali no mesmo lugar, mas vai acabar tendo um embate ali entre eles dois. E ela vai ser salva pelo Laszlo, só que vai acontecer um acidente com ele e ele vai acabar perdendo a memória. Muito cômico a cena em que ele perde a memória, porque ele vai ficar, tipo, ela vai ficar falando com ele ali, mas ele vai ficar, tipo, assim, e quem é você? E quem sou eu? E, tipo, ela vai tentando explicar para ele ali quem é quem, o porquê que eles são inimigos, e aí ela vai ficar falando, tipo, assim, nós dois somos nêmesis, tipo, a gente é inimigo. E ele vai ficar, não, a gente não é não, você é tão legal, por que a gente é inimigo? A gente se dá super bem. E aí, tipo, ela fica confusa e aí ele começa a perguntar o que que eu faço, qual é o meu trabalho, o que que eu faço. E aí ela começa a pensar, tipo, meu Deus, como é que eu vou falar pra ele que eu sou uma vampira e que ele é um caçador? E ela começa a perguntar pra ele, tipo, você sabe o que é um vampiro? Aí ele fica tipo, sei. Aí ela, e você acredita neles? Aí ela,
Aí ele fica tipo, claro que não. Meio que fala que ele é um cara que faz detetização de baratas. Desculpa, gente, eu tô lendo em inglês, tem algumas coisinhas aqui que provavelmente você leu e você vai falar assim, nossa, ela, ela interpretou o livro todo errado. Eu espero que você tenha fé em mim. Ter que mentir pra ele, porque ela não pode chegar e falar pra ele que ele é um caçador de vampiro e ela é uma vampira, porque senão ele vai voltar a matar ela. E ele é tão legal agora que ele perdeu a memória. E eles podem ser amigos. E, tipo, de quando começou, ela fala como é ruim, que é muito solitário ser ela, e que ela queria muito ter alguém pra poder conversar. E, tipo, é muito legal ver ela finalmente conversando com alguém que não julga, que não sabe quem é ela, e ela tá aproveitando esses momentos, assim, porque ele pode voltar à memória dele, né? Que é o que eu acho que vai acontecer. Mas ela vai falar que ele começa a perguntar, tipo, eu trabalho com o quê? E aí ela fica, tipo, você trabalha com detetização, você acaba com pragas. E aí ela começa a pensar, tipo, eu sou uma praga. E aí, por que que a gente é inimigo? E aí ela fica, porque eu trabalho numa área da ciência em que eu protejo os bichos que você mata. Então, você é meio que a morte e eu sou a vida. Isso é o contrário, porque ele é a vida e ele é a morte. E aí eu parei nessa parte. Eu vou voltar a ler de novo. Hoje ainda eu vou sair pra treinar e vou fazer o almoço agora. Então, nessa pausa aí desse meio tempo, eu vou atualizando vocês da minha leitura, mas até então eu tô me divertindo muito. Eu acreditei fielmente que eu ia conseguir terminar a minha leitura hoje. São 6h40 agora da tarde. Eu tô no capítulo 6. Ali em 50% do livro, ou seja, ainda estou na metade. Eu confio muito em mim. Mas foi porque simplesmente eu já fiz algumas coisas para o meu trabalho. Então, ali no capítulo 5, que foi onde a gente parou, a Ethel, ela vai contar sobre uma rápida carreira musical ali que ela teve na década de 60. Ela tá cantando ali em um bar. O Laszlo ele vai aparecer ali na multidão enquanto ela tá cantando a música. E aí ela vai narrar que o Laszlo chega no meio da multidão e aí ele não bate palma para as músicas nem nada, ele tá ali acompanhando. O melhor de tudo é que eu coloquei o microfone aqui, mas eu não vi se ele tava funcionando ou não. Então eu simplesmente confio no meu potencial. Ela meio que vai cantar uma música ali, vai dedicar pra ele, né? Vai apontar o dedo e vai falar assim: "Ah, eu tô dedicando essa música aí pra você, o homem da minha vida, o tudo pra mim, o parabéns, Laszlo". E aí, tipo, todo mundo vai olhar pra ele, vai bater palma, assim. Eu gostei muito, porque essa personagem dali, ela é muito ácida e, tipo, ela tem um humor muito bom. Eu acho que foi a personagem que eu mais me identifiquei dela. Um humor muito sessão da tarde. E eu tava com saudade de ler um negócio assim. Tipo, todos os livros da Ali pra mim são um livro meio sessão da tarde. Mas tem alguns que são mais puxados pro drama e tal. E foi por isso que eu não me identifiquei tanto assim com a leitura de Não É Amor, por exemplo. Sim, eu estou usando uma blusa do Davi Brito escrito Drake. O último que eu li dela, que tinha essa pegada mais sessão da tarde, pastelão mesmo, assim, de humor, foi. Eu vou botar a capa aqui porque eu não me lembro de verdade agora, eu tenho que adiantar, porque eu vou descer agora pra treinar. Esse aqui é muito bom, tipo, ele tem um humor muito bom, muito ácido. A Ethel é maravilhosa, como uma personagem muito boa, ela é muito carismática. E o Laszlo também é ótimo. E, tipo, ela vai lembrar desse momento ali que ela passou, do show que ela fez, que ela dedicou pra ele e tal. E aí ela vai narrar no final que, tipo, em nenhum momento ela tinha parado pra pensar o quanto eles dois estavam ali juntos naquilo, né? Tipo, a pessoa mais próxima que ela tinha, ela geralmente pensava nele mais como caçador mesmo, né? A pessoa que ela teria que fugir ali pra poder sobreviver. E aí agora ela pensa, tipo, nossa, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa muito boa e nananã. Só que não fica forçado, tá? Eu não tô falando isso aqui como se fosse, nossa, ficou muito rápido. Não, não tem como ser muito rápido uma relação que você tem com uma pessoa por mais de 500 anos, tá ligado? Sim, ela vai levar ele pra casa dela, porque ela não sabe onde ele mora, ele vai perguntar, tipo, eu moro onde? E aí ela vai ficar, tipo, não sei. Ela vai levar ele pra casa dela, e chega lá, ele vai, eu posso tomar um banho e tal, aí ela fala que pode. E aí antes ela pergunta pra ele, tipo, tá com fome? E aí ele fala que tá, e aí ela fala, eu também tô com muita fome, eu vou no mercadinho ali comprar uma comida pra gente. E tipo, ela vai explicar que vampiros não sentem fome,
É vampiro, você não vai reinventar a roda, gata. Tipo, a Stephanie Meyer já fez isso. Enfim, aí ela vai lá comprar um negócio pra fazer um macarrão com queijo, e obviamente o macarrão com queijo vai ser uma merda, porque como ela não come, ela meio que não sabe cozinhar muito bem. E aí o Laszlo vai comer e vai falar, tipo, véi, tá uma bosta isso daqui, mas eu tenho certeza que você é bom em outra coisa. Então teve vários momentos que eu dei boas risadas. Vários momentos que eu dei boas risadas aqui. Se vocês olharem, tem muitas marcações aqui. Quando ela volta, que ele tá terminando de tomar banho, ela vai encontrar ele meio pelado. Esse capítulo começa, tipo, quando eu voltei, ele estava pelado. Levando em consideração que, na verdade, ele estava de toalha, mas se você levar em consideração que a toalha está cobrindo a parte nua dele, ele estava pelado. E aí, tipo, ela vai falar que ela vai reparar ali nas tatuagens dele, que são tatuagens diferentonas, não são muito comuns de se ver e tal. Ele é húngaro também, e tem muita coisa da história dele tatuado nele e tal. E ele vai falar pra ela, tipo, véi, eu preciso que você me leve no hospital. Porque não é normal estar desse jeito, eu tô me sentindo meio estranho, nananã. Parece até que eu já estive aqui no seu apartamento. E aí, tipo, ela tá tendo que inventar várias desculpas. E ela meio que concorda, tipo, é verdade, eu tenho que levar você no hospital. Só que, tipo, ela não pode levar ele no hospital, porque se chegar lá no hospital, todo mundo vai ver que eles são imortais. E ela tem medo deles virarem uma espécie de experimento. Ela vai falar com ele, tipo assim, ah, vamos esperar um pouquinho pra ver se você melhora. E aí ele fala, tipo, véi, olha aqui do lado das minhas costas, porque eu tô sentindo uma coisa me incomodando e eu não sei muito bem o que que é. E aí quando ela vai olhar, é um pedaço grande de caco de vidro que tá enfiado na cintura dele e tal. E aí eu parei nessa parte. Eu vou descer pra treinar agora. E se eu for ler de noite, eu vou fazer minhas anotações e volto pra falar com vocês amanhã. Que é quando eu espero ter terminado isso daqui, porque a minha mãe não criou uma mulher fraca, não. Pra demorar 2 dias de ler um livro de 100 páginas. Por Deus. Oi, vidas. Eu esqueci um pouquinho que eu estava com o microfone na mão. Faz um tempinho que a gente não conversa sobre. Pra vocês vai parecer rápido. Mas aconteceu algumas coisas. Eu lembro que quando eu parei, eu falei que eu ia descer pra academia naquele dia, que tem 2 dias atrás. Que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ele é o capítulo 6, 7 e 8, eu acho. Acho que eu parei no capítulo 8 ou no capítulo 10, eu não sei. Eu vou olhando o meu Kindle aqui. Inclusive, eu tenho que ser rápida, porque o meu Kindle tá acabando a bateria dele. Quando eles estavam. Que o Laszlo tinha tomado banho, ela tinha pegado ele meio pelado, eles comeram junto. Eles comeram junto é uma palavra muito forte, porque ela não comeu. Ela explica que vampiro não come, a gente já sabe isso, né? Ela vai explicar finalmente aqui como é que ela se tornou vampira. Uns bandidos invadiram ali o convento onde ela estava e mata ali algumas pessoas, ela tenta se defender, como tem muito sangue envolvido ali, um vampiro passa por ali e acaba sugando o sangue dela e ela acaba se tornando uma vampira também. E aí, isso ela tá pensando, tá? Como o livro é todo narrado pelo ponto de vista dela, a gente vai acompanhando mais os pensamentos dela. Até agora, o Laszlo, a gente não sabe o que que se passa na cabeça dele e o que ele está pensando sobre. E eu não sei se isso vai acontecer em algum momento aqui do livro, mas a gente vai acompanhando mais o pensamento da nossa maluquinha, inclusive. Meu Deus, eu me identifico tanto com ela. Tipo, toda vez que eu leio uma parte aqui, e aí antes de eu ler o pensamento dela, né, do que ela vai falar em seguida, eu paro e penso, nossa, velho, eu super pensaria isso. Eu faria uma piadinha disso. E aí ela vai e faz uma piadinha disso. É exatamente isso. Essa personagem é muito, muito boa. E como ela aprende, ela fala muito sobre a solidão também, como ela fica solitária em vários momentos aqui, em relação à vida dela como vampira. E a gente imagina que vampiros sejam assim, solitários mesmo, porque não dá pra você viver imortal do lado de uma pessoa que é mortal, enfim. Ela tem que ficar se mudando com vários momentos. E ela aprendeu a ser feliz e curtir o momento dela, por mais que ela esteja sozinha. Aprendeu a conviver com isso e tá tudo bem pra ela. Só que agora ela tá muito acostumada com o Laszlo, porque o Laszlo agora não tem memória e ele é uma companhia maravilhosa e ela tá, tipo, muito vislumbrada e ela tá com medo de perder isso. Fofos. Eles são fofos. Eu esqueci, tem uma parte muito boa no final desse capítulo 6 em que o Laszlo tá na casa dela, ele já está na casa dela depois de comer e tal, e ela tá, tipo, divagando na cabeça dela sobre coisas que ela precisa fazer pra resolver aquela situação. Ela não sabe muito bem o que fazer. Enquanto ela está divagando, o Laszlo pergunta pra ela, tipo, onde é que eles vão dormir, porque ele olhou na casa toda e não tem cama. Isso me lembrou muito Edward Cullen e Bella Swan. Pergunta, tá tudo bem?
E aí ela continua pensando muito, tentando raciocinar o que vai acontecer, e aí ela só responde: "Sim", eu disse, "mas não estava nada bem, porque eu acabei de me lembrar de algo muito importante, não tinha cama no meu apartamento". Ele já tinha percebido que não tinha cama, isso é um capítulo muito bom. E aí no capítulo 7 aqui ela vai explicar, né, tipo, vampiros não dormem. É uma parte de toda a maldição que eles têm que viver para o resto de suas vidas, né. Ela vai explicar isso aqui no comecinho do capítulo 7. E agora ela tem que explicar isso de uma forma pro Laszlo, mas eles meio que vão chegar num consenso ali que eles vão dormir no sofá, que é meio que um sofá-cama. E aí ela tá tipo: "Ah, não, eu durmo no chão e tal", aí ele: "Não, você vai dormir comigo na cama". E aí, tipo, uma cama só para 2. Nossa, tem uma parte muito boa que agora eu acabei de lembrar não, de ler, que eles estão debatendo ali sobre ele acha nas coisas dele, armas que ele usava como caçador. E aí, tipo, ele não é um caçador, obviamente, porque a Ethel mentiu pra ele, né, disse que ele era um dedetizador. E aí ele fica meio tipo: "Por que que eu tenho armas aqui?" Ele vai falar, né, "The bugs, the job, the names and stuff. You don't have to tell me the truth, but you can stop pretending." Ela vai ficar tipo: Fingindo o quê?" Aí ele vai falar: "I don't remember my name or anything about who I am, but I could never be near you and not know exactly what you are to me." Ou seja, ele sabe, em algum momento ali na cabeça dele, ele vai ter um pinguinho assim, que ele sabe que eles não são nêmesis, porque ele se importa muito com ela, ele tem um sentimento de que ela é uma pessoa muito importante pra ele. E não faz sentido nenhum eles serem inimigos. E, pô, véi, imagina um homem gostoso de 3 metros de altura falando isso pra você. Eu não sei vocês, mas eu ficaria muito abalada. É isso. Eu parei então no capítulo 8, que eu vou terminar hoje, com fé em Deus. Eu não quero mais ficar fazendo promessas, não, sobre se eu vou conseguir terminar. Isso é tempo porque eu tô fazendo outras coisas, eu trabalho. E aí eu preciso adiantar umas coisas, mas eu tenho fé que hoje de noite eu vou ter terminado isso daqui, porque eu já tô ali em 66% do livro. Eu de volta. Vim aqui finalizar com vocês hoje a leitura de Hot Fuzz Slayer, depois de 4 dias de leitura. Vergonha. Isso é uma vergonha. Eu estou envergonhada comigo mesma, porque eu disse que era um livro de 100 páginas, e nem é 100 páginas, tá? É 94. E ainda assim, eu demorei tanto pra ler isso aqui, meu Deus. A Joana de 13 anos ia estar, tipo, muito decepcionada comigo. Eu parei ali então com vocês no capítulo 9. E o que, que vai acontecer ali no capítulo 9, galera? Eu me arrependi muito de não ter lido isso daqui no Halloween, bicho, sério. Burrei muito, pô. Mas enfim. Eles vão encontrar umas criancinhas ali fantasiadas de vampiro, e aí eles meio que vão interagir ali com elas. Ela vai ficar tipo: "Ah, você tá fantasiada de quê?" E aí ele fica: "Eu sou um vampiro." E ele vai ficar tentando dar dinheiro pras crianças, e a mãe vai chegar e vai fazer tipo: "Sai pra lá, tá ficando doido?" A gente vai pro capítulo 10. Ali no capítulo 10, ela vai se afastar dele, que ela vai me sentir mal, assim, de estar beijando ele por ele estar sem memória, e ela vai comparar isso com um abuso. Ele meio que vai falar, tipo assim, do nada, tá? Do nada. Você tá lendo um negócio aí do nada, ele vai meter e vai falar assim, tipo, tá tudo bem porque a gente já fez isso antes. Como assim, Laszlo? Vocês já fizeram isso antes? Mas eu fiquei, tipo, descrente. Ela vai ficar tipo, como assim a gente já fez isso antes? Ela vai ficar o quê? E a gente que tá lendo vai ficar o quê? E aí vai aparecer um cara com uma máscara do Edward Cullen. Eu não sei até que ponto eu gosto disso, porque muitas referências nas coisas atuais me deixam meio assim griladas. Eu não gosto de ver livros. É um negócio meio. Se você gosta, você vai adorar. Você vai ver o cara vestido com a máscarazinha do Edward Cullen e vai ficar, uau! Edward Cullen. Esse cara que está com a máscara de vampiro é o vampiro que tentou atacar a Ethel lá no começo do livro. E aí vai rolar uma pancadaria entre eles vão discutir ali e tal. Basicamente ele vai ficar tipo, você tá no meu território. Nananã. A mesma coisa que aconteceu lá no começo. E aí, quem é que vai salvar ela? O Laszlo! Ele recuperou a memória dele. E aí ele começa a ter um embate ali com o vampiro. E no capítulo 11, eu me perdi um pouco, não vou mentir. Eu li o livro todo em inglês, então teve algumas coisas que eu deixei passar, obviamente. Mas, aparentemente, eu não sei se o vampiro fugiu ou se o Laszlo matou ele. Se você souber, comenta aqui embaixo pra eu lembrar. Eu poderia ter botado depois numa tradução pra poder ver,
mas não fiquei muito interessada em fazer isso. Sabe ali que ele recuperar a memória, ela vai ficar com um cagaço que ele vai tentar matar ela. E aí ela vai meter uma faca no pescoço dele. E aí ele vai falar pra ela bem assim: É, Theo, pra onde é que você acha que eu vou quando eu morrer? E aí, corta pro capítulo 2, que é o quê? Um flashback de 1600. Que vai ver um baile em Florença, em que a Ethel vai com a máscarazinha, um baile de máscaras e tal, e aí ela vai conhecer um cara, ela vai salvar ele, na verdade, que é quem? O Laszlo, jovenzinho. E aí ele meio que vai falar ali sobre um cara que ela elogia muito no começo do livro, o Duca, e ele vai perguntar pra ela, tipo assim, se você acha ele tão incrível e tal, pra onde você acha que ele vai quando ele morrer? E aí a Ethel vai falar, eu fiz uma anotação aqui pra eu poder ler pra vocês, porque eu achei bem bonita a passagem, e faz mais sentido ainda com a pergunta, né, que faz, assim, que ele faz pra ela. Então, vai perguntar: pra onde é que você acha que o Duca vai quando ele morrer? E aí ela vai falar: eu não sei, mas não estou convencida de que isso importe. Aí ele vai falar: você não acha? Aí ela vai dizer: o Duca é um homem gentil e muito honrado. Ele é cheio de amor e gratidão por muitos. Ele provavelmente viverá para sempre através das memórias que tivemos dele e todos lembrarão dele ao longo de todo o tempo que vivermos. Eu estou lendo aqui no literal, tá? É porque eu não vou conseguir traduzir direitinho para vocês. Ele vai viver ao longo dos anos em que carregarmos suas memórias em nosso coração. Então ele estará lá para sempre, com a gente. E aí, tipo, corta pro capítulo 13, em que ela vai se tocar que, tipo, eles se conhecem há muito tempo, tipo assim, desde o começo, antes do Laszlo entrar pra guilda pra se tornar um caçador. Então, tipo, isso é muito legal e a gente percebe também que quem perdeu a memória foi ela. E aí ele meio que vai falar assim, velho, eu vou te explicar tudo, eu vou te contar tudo, mas a gente tem que ir pra minha casa primeiro. E aí ela fica, você sabe onde é que é a sua casa? Tipo, onde é que é a sua casa? E aí ele fica, na verdade, ela fica do outro lado da rua da sua casa. O Laszlo morava na frente da casa dela esse tempo todo. É, e aí é muito bom, porque quando eles chegam na casa dela, assim, na hora de entrar, ela não consegue entrar, porque pra entrar você tem que ser convidado, né? Porque ela é uma vampira, você tem que ser convidado pra entrar. E, gente, eu não sei vocês, mas eu amo as regras em volta do universo de vampiros. Isso é muito legal. E aí ele meio que vai fazer uma declaração perfeita, porque ela fala bem assim, eu não posso entrar, na verdade você tem que me convidar pra entrar. E aí ele vai falar isso daqui. Eterith, que é o nome dela. Nada me deixaria mais feliz do que ter você aqui, ou em qualquer outro lugar que eu consiga chamar de casa enquanto você viver. Por favor, entre. Eu meio que tô apaixonada por ele, velho. E ele vai contar tudo pra ela, que ela perdeu a memória. E aí no final ele vai perguntar pra ela, tipo, e agora, o que é que você quer fazer? E aí ela fala, sei lá, tipo, a gente agora que já tá tudo resolvido, eu gosto muito de você, você disse que gosta muito de mim, a gente pode ser amantes. E aí, tipo, no capítulo 14 vai rolar a cena quente aqui do livro, porque já tava no capítulo final aqui, e eu tava tipo, Ale Hazelwood? Nenhuma cena hot? O que que aconteceu? E aí tem uma cena hot no capítulo 14, uma cena muito boa, inclusive porque ela não é grandona. Ela é tipo uma página só e tudo que precisa ser feito ali já foi feito, e isso é ótimo porque ele vai deixar ela morder ele. Agora imagina aí uma cena hotzona de uma vampira mordendo o gostoso dela. E aí o livro termina com um epílogo, temos um epílogozinho ali, e vai dizer basicamente o que aconteceu com eles, né? Tipo, eles vão viver felizes para sempre. Ele vai viver para sempre, porque ele é um caçador. E também é dito que ele saiu da guilda. E aí a guilda meio que fica perseguindo ele, porque ela não vai liberar que ele saia assim. E aí a Ethel fica tipo, e aí, o que que tá acontecendo? Aí ele, eles mandam os caçadores atrás de mim para eu voltar. E ela, e aí? Aí ele, eu mando os caçadores de volta para eles. Ela, como? Ele, com a cabeça decapitada. Isso é ótimo. O livro vai terminar ali, então, no epílogo, mostrando que eles viajam juntos, eles vivem uma vida muito feliz juntos, e todo Halloween eles voltam para casa, que é lá em Nova York, e termina de uma forma muito legal, né? Porque vai aparecer um cara, mais uma vez ali, fantasiado de vampiro, e vai perguntar para eles dois, tipo, vocês dois estão fantasiados de quê? E aí ela fala, eu sou um vampiro, e ele é um caçador de vampiro. Eu achei isso muito legal. E aí o livro termina, tem os agradecimentos ali da nossa diva, e vamos aos vereditos. Como conto,
esse daqui me surpreendeu muito, pra mim ele foi muito melhor do que First, e eu tinha gostado muito de First. E é porque, gente, eu amo tudo que envolve vampiros, assim, é um universo que eu sou completamente apaixonada. Então, eu preciso dizer que eu gosto muito mais da Ali Hazelwood escrevendo fantasia do que ela escrevendo romances normais, que ela já tá acostumada a escrever. E eu tô muito feliz, porque eu gostei muito de Bride, né, de noiva, e vai sair agora, como eu falei no começo do vídeo, já saiu, né, o Parceira, eu não sei se ficou Parceira em português, é Mate, né, e eu preciso muito ler esse livro agora, muito mesmo, assim, com urgência, porque essa mulher é muito boa no que ela faz aqui, em foco de fantasia. É muito melhor. Terminamos por aqui. Se você for ler, tem ele disponível gratuito lá na Amazon. Se você tiver um Kindle, ou se você não tiver um Kindle, pode baixar ele pelo aplicativo. Pega em computador, pega em celular, pega em tablet, pega em tudo. E dá uma lida. São 94 páginas, é muito melhor do que eu estava achando que seria. E ainda assim, eu demorei para ler. Então, boa leitura para vocês. Não esquece de curtir aqui embaixo e me seguir, porque eu vou estar aqui sempre compartilhando com vocês as minhas leituras, né? Beijão. Tchau, tchau.